dia, meus amores. Hoje, dia 25, aula de Geografia, 25 de agosto de 2020, aula de Geografia. Nós vamos falar hoje sobre o que é censo demográfico. O que é isso? Parece difícil? Parece, mas não, é muito simples. Censo demográfico é muito simples. O que vai acontecer? Você saberia me dizer quantas pessoas moram no Brasil? Assim, de cabeça. Sabe? Não. Como é que descobrem isso? Vamos falar. Vocês sabem quantas pessoas brancas existem no Brasil? Quantas pessoas negras? Quantas pessoas indígenas? Quantas pessoas que são estrangeiras, né? Que vêm de fora do Brasil para cá? Quantas pessoas morreram? Como que vocês sabem? Como que nós, né, sabemos de tudo isso? Muito simples. Nós sabemos isso através do IBGE. O que é o IBGE? Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística. Então, o IBGE significa isso, Instituto Brasileiro Geográfico de Estatísticas. E qual é o trabalho do IBGE? O IBGE, ele faz exatamente tudo isso que eu falei. Ele calcula o número de pessoas que existem no Brasil. Ah, nasceu mais gente. Como é que eles vão descobrir isso? De 10 em 10 anos, os trabalhadores, né, os funcionários do IBGE, o que eles vão fazer? Eles vão ir de porta em porta das casas de todo o Brasil. Imagina, é muita gente trabalhando, né? Porque eles vão a cada 10 anos, de 10 em 10 anos, então é de muito, muito tempo. A cada 10 anos, os funcionários do IBGE, eles vão, né? Eles mapeiam as áreas, né, de onde tem população, e eles vão de casa em casa, de porta em porta, para poder fazer esse levantamento. Então, eles fazem perguntas para o morador daquela casa, perguntas deles, né, que fazem parte do cadastro lá deles, para poder saber tudo isso. Se quantas pessoas negras, brancas, indígenas, estrangeiras moram naquela casa. E através de todas essas perguntas que eles fazem, eles conseguem ter esse levantamento de tudo que acontece relacionado a essa questão geográfica, né? A quantas pessoas moram, quantas pessoas são, né, de cada etnia. E assim, é assim que eles descobrem isso. E por quê? Cadê? Aqui, ó. Aqui fala um negócio legal. As informações do censo são estratégias para... Por que o IBGE ele é importante? Porque com essa pesquisa, através dessas pesquisas, eles descobrem para fazer o quê? Para fazer planejamento. Eles precisam fazer planejamento. O IBGE, eles fazem essa pesquisa para conseguirem fazer um planejamento de saúde, de educação, de segurança, de tudo que a população precisa. Então, se existem mais pessoas, se existem menos pessoas, então, o mundo está crescendo, a população está aumentando, então nós precisamos ter mais hospitais para poder dar vazão, nós precisamos ter mais segurança, porque a população está crescendo. Então, eles precisam desse planejamento, e esse planejamento é feito através das pesquisas que o IBGE faz, tá bom? E também é muito bom para as empresas que são privadas, ou seja, as empresas que são particulares. Por quê? Porque elas conseguem fazer planejamento também em relação a investimento financeiro, né? Para poder saber, em marketing, esse tipo de coisa, para poder saber desemprego, né? A questão de gerar emprego para a população. Se a população está crescendo, a população precisa de mais emprego, porque tem mais gente aí. Então, toda essa pesquisa, todo esse trabalho é feito através do IBGE, tá bom? Toda essa pesquisa de planejamento, ele serve para isso, para planejar as questões que nós, como população, precisamos: saúde, educação, segurança, desemprego. Tudo isso é feito através do IBGE, beleza? Assim que vocês virarem na página 4 do livro de geografia, ele vai mostrar para vocês o que é perguntado nessas pesquisas. Eles fazem essas pesquisas, mas o que eles perguntam para cada morador, qual é a pesquisa em geral que eles fazem. Então aqui, ó, tem 2 quadrinhos, tá vendo? Que eles fazem esse tipo de pergunta. Qual é
o município, qual é a região, aquilo ali provavelmente ele mesmo já coloca, né? A pessoa não precisa falar porque o cara sabe a região que ele tá indo trabalhar, qual é o gênero da pessoa, se é homem, se é mulher, qual é a sua idade, qual é a sua cor, qual é a sua raça, registro de nascimento, nasceu em qual município, nacionalidade, ano que fixou residência no Brasil, caso você seja estrangeiro. Então, sabe ler, sabe escrever, frequenta escola ou creche. Então, todas essas informações, elas são necessárias para quê? Para poder fazer aquele trabalho que eu falei sobre, sabe ler, sabe escrever? Não sei. Se metade da população não sabe ler e escrever, a gente precisa investir mais em educação, certo? Então, através dessas pesquisas que eles conseguem descobrir o tipo de necessidade que a população mais está precisando, tá bom? Então, aqui no livro de vocês, ele vai falar na página 4, nesse textinho que tem aqui, ele vai falar aqui, que em 1872, denominado Censo Geral do Império, esse foi o primeiro censo demográfico que foi feito, só que na época não se chamava censo demográfico, se chamava Censo Geral do Império. Ele foi considerado o primeiro censo demográfico, né, porque ele abrangeu um maior número de pessoas que eles conseguiam. Não foi o Brasil inteiro, mas foi o maior número de pessoas que eles conseguiram. Na época ainda não existia o IBGE, que nós falamos no comecinho, né? Antigamente era denominado Diretoria Geral de Estatística. Então, esse era o nome, não era IBGE, era Diretoria Geral de Estatística, tá bom? Então, aqui, um pouquinho mais abaixo, ele fala, quase 70 anos depois, em 1934, aqui, durante o governo do Getúlio Vargas. Então, no governo de Getúlio Vargas, que foi um presidente, em 1934, foi criado o IBGE, que foi o que nós falamos, que é o Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística, tá bom? Aqui, IBGE, aqui, o órgão passou a integrar o Conselho Nacional de Geografia com o Conselho de Estatística em 1938. Então, ele juntou esses dois conselhos, onde foi formado esse IBGE, tá bom? Na página 5, ele vai falar para vocês, como eu já tinha dito, que essas pesquisas, elas são feitas de 10 em 10 anos, porém, aqui ele fala que em 1910 e 1930 ocorreu, né? E que a próxima, o levantamento foi suspenso em 1990, onde a operação foi adiada para 1991. Então, o último censo que nós tivemos na atualidade foi em 2010, sendo que o próximo deveria ser esse ano, em 2020, que já se passaram 10 anos, né? Mas assim como em 1990 foi adiado para 1991 e agora em 2020 vai ser adiado para 2021, por quê? Aqui no finalzinho ele fala, diante de algumas adversidades políticas, econômicas, sociais ou saúde pública, como epidemias ou pandemias, que é o que nós estamos vivendo hoje em dia, uma pandemia, as pesquisas, elas podem ser adiadas. Então, em 1990 isso aconteceu e foi feita a pesquisa em 1991, e esse ano também aconteceu uma pandemia, então vai ser adiado para 2021, mas esse censo vai ser feito da mesma forma, né? Acabou que foi de 10 em 10 anos, mas em relação a a história do recenseamento do Brasil, ele vai falar sobre isso, que o censo ele é feito de 10 em 10 anos, quando ele foi criado, né, que nós falamos ali, que antigamente o primeiro censo foi feito em 1872, mas que ainda não existiu o IBGE, né? Mas o IBGE foi criado em 1934, tá bom? E que ele é feito de 10 em 10 anos, que foi o que a gente já falou. Então, para finalizar, aqui no livro ele vai falar sobre censo demográfico e os estudos populacionais. Todo esse censo demográfico, depois que a pesquisa é feita, o que acontece? Eles apuram, né, a pesquisa, eles cadastram tudo, eles botam no sistema deles e eles liberam essa pesquisa para toda a população brasileira. Aqui ele fala, grandes regiões, unidades de federação, mesorregiões, micro-regiões, regiões metropolitanas, municípios, distritos, subdistritos, setores censitários, tipo, todo mundo sabe o que aconteceu com a estatística do IBGE. Então, aqui no cantinho ele tem uma tabelinha, bem aqui,
Essa tabelinha, ela vai falar cada região do Brasil, ó, Brasil e regiões. Brasil, isso aqui é o número de pessoas, de 2000 para 2010. Em 2000, olha o tanto de pessoas que tinha. Olha em 2010, cresceu absurdamente, gente, muita coisa. Então, olha aqui, ó, região centro-oeste, lá no finalzinho, 11 milhões. No final, em 2010, 10 anos depois, 14 milhões. Então, assim, muita coisa, né? Então, isso é muito importante, porque se não acontecesse esse censo demográfico, como é que a gente ia saber o quanto que a população aumentou? Quanto de pessoas de etnias diferentes existem no nosso país? Quantas pessoas estrangeiras existem no nosso país? Nós precisamos investir mais em educação, precisamos investir mais em segurança. Então, isso é muito importante. Essa pesquisa ser liberada também é muito importante, porque conscientiza a gente também. E não fica só com o governo, não fica só com o sistema. Fica com a gente também. Então, é importante nós sabermos o que está acontecendo, qual é o índice da população do Brasil, qual é o índice de pessoas negras, brancas, indígenas, estrangeiras. Isso é importante nós sabermos. Então, o censo demográfico, ele é isso, tá bom? Vocês vão fazer os exercícios da página 6, 7 e 8, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem. Estou disponível para vocês de 8 a meio-dia, o tempo inteiro. Depois de meio-dia, assim que eu conseguir, eu respondo vocês, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Ó, façam os exercícios, não esqueçam de copiar o exercício que está na plataforma, o conteúdo que está na plataforma, mais as atividades. Estou passando o trabalho juntamente com a atividade que está na plataforma. Então, olha a atividade, copia no caderno e faz o trabalho, porque o trabalho é para ser entregue na semana que vem. Estou postando essa atividade hoje, no dia 25, e o trabalho é para ser entregue no dia 1º de setembro, tá bom? Terça-feira que vem. Beleza? Ó, um beijão, até amanhã, o próximo vídeo, aula de ciências. Beijão e eu amo vocês.